Bom, na semana passada nós estudamos a pergunta 92, né? O que Deus revelou. Isso. O que Deus revelou no princípio ao homem como sua regra de obediência. Né? E aí nós vimos que foi a lei moral. Essa lei moral foi gravada no coração de Adão e Eva. Né? Nós vimos que ele foi criado à imagem de Deus, e por ser criado à imagem de Deus, ele recebe uma natureza moral, né? Que a lei estava gravada no coração dele pela revelação natural. Tá? Nós vimos também que a lei moral de Deus é o padrão de justiça que Deus estabelece. Né? E vimos também que, nesse contexto, ele deu uma lei especial para Adão e Eva. Que era o quê? Era não comer do fruto da árvore da vida. Que é assim, é o emblema, a gente pode dizer assim, do pacto das obras. Que é um pacto de vida ou de morte. Tá? Então nós vimos essa pergunta. E eu gostaria de ressaltar aqui um comentário do autor desse comentário, que é o João Geraldo, Johannes Gerardus Voss, né? Um comentário, foi mais ou menos isso, João Geraldo, tá? Mais ou menos. Mas, por quê? Porque nós temos as perguntas dentro do catecismo, tá? E aqui o comentário dele, tá? Esmiuçando algumas questões, ou que estão relacionadas diretamente à pergunta do catecismo, ou às questões que envolviam essa pergunta naquela época. Tá? Então, por exemplo, na primeira pergunta do comentário dele, como denominamos a condição da raça humana antes da queda do pecado? Ele diz estado de inocência. Né? Por quê? Porque eles foram criados sem pecado. Tá? Aí ele diz assim, que ordenança especial Deus deu à raça humana no estado de inocência. Né? Então você percebe que no comentário dele, de perguntas e respostas, ele vai esmiuçando, de certa forma, alguns detalhes aqui, tá? Que a pergunta do catecismo apresenta. Melhor, a resposta. Né? A resposta diz assim, a regra de obediência revelada a Adão, no estado de inocência. Por isso que ele explica o que é estado de inocência. E a toda a raça humana dele, além do mandamento especial de não comer do frutal, do conhecimento do bem e do mal, que é a lei moral. Então ele vai, através de algumas perguntas, esmiuçando alguns detalhes da resposta do catecismo. E nós lemos e vimos alguns deles, e eu não mencionei, eu gostaria de mencionar agora, uma pergunta que estava relacionada com essa questão do Catecismo Maior, a pergunta 92, que ele diz assim, qual é a visão moderna comum da lei moral? Tá? Percebam que todas as perguntas que ele faz no seu comentário, está relacionada àquela resposta. Né? Aí é um trecho grande, eu gostaria que os irmãos prestassem atenção, mas é bem interessante. Tá? E eu vou dizer por quê. A visão moderna comum da lei moral não se baseia na Bíblia, mas na filosofia e nas teorias científicas humanas. É interessante a gente observar que, às vezes, dentro da igreja, nós estamos postulando isso sem saber. Tá? O apóstolo Paulo fala que nós temos que renovar a nossa mente e tal, transformando, né, em Cristo Jesus, ali, Romanos capítulo 12. Tá? Nós já nascemos com uma mente carnal. Tá? Se a gente não aprendesse nada a respeito de Deus, a gente ia ter um conceito natural caído de Deus. Né? Como você vê em determinadas civilizações em que o Evangelho nunca chegou, eles têm ali um culto ao seu Deus. Ao Deus Sol, ao Deus Mar, ao Deus Rio, ao Deus Pedro, adoram. Por quê? Porque dentro deles, eles têm essa lei moral gravada nos seus corações que diz que existe um Deus. Tá? Só que eles estão cegos, como o apóstolo Paulo fala, eles estão tateando, eles estão buscando. Tá? Por quê? Por causa da corrupção da natureza humana. Tá? Então,
essas coisas estão presentes em nós. Então, se nós não reconhecemos a revelação especial, nós nunca vamos chegar ao conhecimento verdadeiro de Deus. Tá? Algo que Deus revela na sua palavra. Então, essas coisas são presentes. Precisam ser abandonadas. Tá? Mas na filosofia e nas teorias científicas humanas, segundo o entendimento em voga, a lei moral não é uma revelação da vontade de Deus. E a gente vai ver determinados comportamentos que nós temos como igreja, rejeitando a lei moral, vem disso aí, mesmo que a gente não pense isso. Mas é consequência disso. Porque agimos da mesma forma. Segundo o entendimento em voga, a lei moral não é uma revelação da vontade de Deus. É uma expressão de sua natureza. Era tida como se estivesse por si mesma um integrante da natureza das coisas. O pensamento moderno considera que o universo existe por si só, isto é, que não foi criado. E que a lei moral de Deus existe por si mesma, como integrante do universo. Conforme esse entendimento, se houver um Deus, ele também estará sujeito à lei moral que existe acima e além dele. E é interessante essa afirmação aqui, porque quando você estuda o pensamento grego e a religião grega, você vai ver isso claramente nas histórias aí da Odisseia e da Ilíada que nós estamos conversando aqui. Né? Os deuses, porque aquele panteão de Deus não é historinha não, eles criam mesmo. Como hoje as pessoas creem em Virgem Maria, em Santa não sei de quê, faz adoração, eles criam aqueles deuses, Zeus, Mercúrio, Apolo, eles criam. E é interessante que o Deus maior, se alguns tiverem a curiosidade de estudar o pensamento grego, iniciando pela religião, ele vai ver que o mundo cria-se por si mesmo. Urano, né? É a mãe terra, Urano é o céu, e eles se juntam, há uma batalha dos titãs, as coisas começam a aparecer, aquela coisa toda. É dessa forma que a teogonia é o estudo da criação, da evolução, da criação, o surgimento dos deuses. Mas segue esse princípio. E aí Zeus, que é filho desses dois, e que luta contra Urano e o expulsa e toma posse dos céus, porque os céus pertencem a Zeus, o mar pertence ao seu irmão Netuno, as profundezas a Hades e a terra pertence aos homens. E esses deuses eles podem interagir nesses lugares, mas cada um tem o seu lugar. E é interessante porque nesse pensamento, Zeus, que é o Deus supremo, acima dos outros deuses, ele está subordinado ao tempo e às regras que ele mesmo não pode quebrar. Que muitas vezes o quebra. Porque ele não pode agir porque aquela regra e aquela lei está acima dele. Você pode achar uma semelhança, né? Com o que nós vemos na Escritura. Só semelhança. Por quê? Porque Deus não está submetido às regras. Ele é o Senhor Deus. Ele está acima. Foi Ele que criou as coisas. Então o universo, ele age e todas as coisas acontecem a partir do poder de Deus. Então ele está acima dele. Isso não quer dizer, Deus pode violar a sua lei. Como dizem alguns, né? Alguns tentando explicar aí a existência de Deus e tal. Não, Deus não viola aquilo que ele mesmo estabeleceu. Isso seria imoral. Na realidade, quem faz somos nós. Deus cria essas leis e as sustenta. Ele não está subordinado a elas, nem limitado a elas. Ele as controla. E o que nós estamos vendo aqui, vou te dar a palavra, é esse pensamento. Conforme esse entendimento, se houver um Deus, ele terá sujeito à lei moral que existe acima e além dele. Segundo a ideia dominante, a humanidade evoluiu de um bicho ancestral, a lei moral não é considerada como uma revelação da parte de Deus, mas como uma descoberta do homem. Por isso, as leis podem mudar. Essa teoria sustenta que a humanidade originou não no jardim do Éden, mas na lama. E que a lei escrita originalmente no coração humano não foi a lei de Deus, mas a lei da selva. Assim, ao longo de milhões de anos, a humanidade desenvolveu-se
e aperfeiçoou-se gradativamente, e descobriu mais sobre a verdadeira lei moral herdada na natureza das coisas, até que a lei nasceu do coração foi transformada na lei moral, como é hoje entendida pelos homens. Por isso, eu posso mudá-la. Por isso, eu posso. Percebam que, por mais que as pessoas, e muitos crentes, achem que essa lei de Deus ela pode ser mudada, ou não é bem assim, nós não temos que seguir essa lei, né, porque é uma lei antiga. Antigamente Paulo era machista, a sociedade era maria, hoje não é mais. O princípio da onde surge esse tipo de pensamento está aqui. Tá? Aqui. Achar que as leis evoluíram, que o homem evoluiu. Mais que ele acredita em criação e tal, a sua postura com relação ao pensamento é incoerente. Tá? Porque diz que é crente, crê, Deus criou todas as coisas, mas o relacionamento que ele tem com a lei de Deus, da maneira como ele vê a Escritura, tá? É uma maneira pagã, que representa essa ideia de evolução. Então, as coisas podem mudar. Entendeu? Deus não fez uma coisa eterna. Os homens iam aperfeiçoar com o tempo. Essa é a ideia de Constantão. Fala aí, Luiz. Você está falando sobre a relação de Deus com a lei moral que ele criou. E, na verdade, ele não está subjugado à lei, mas também não pode quebrá-la, porque a lei é simplesmente um reflexo de quem Deus é. É a expressão dele. Não é questão de quebrar. Quando você vê esse comportamento grego, a ideia é o seguinte, né? E quem conhece a história de Zeus, alguns deuses, né? Eles não podem agir. Eles deixam de agir em determinado momento. Por quê? Porque dali em diante ali não é terreno dele. Eu não posso fazer isso. Isso é com vocês. Não posso intervir. Você vê muito isso. Oi? Não pode usar o poder de Deus para mudar as circunstâncias. Justamente. Você vê muito isso da Ilíada, uma história de Homero, que escreveu a guerra entre gregos e troianos, né? E ali há uma manifestação dos deuses gregos. Né? Eles agindo, auxiliando os homens na batalha e tal. E tem uma parte lá que é interessante, quando Deus desce e vai lutar com os homens, aí um dos homens fere esse Deus. E aí esse Deus diz, isso não pode acontecer. Eu não posso ser ferido por ele. Aí um outro responde, é porque ele também é filho dos deuses. Tá? Então você vê ali que na realidade a divindade ali, ela é trazida a imagem do homem, a projeção dessa imagem. Tá? É o que você vê em toda a religião falsa. O Deus é projeção dos homens. Tá? Fala, Daniel. Mistura a paixão humana, a paixão divina, e o Deus tem sentimento humano como se fosse a mesma categoria o mesmo tipo de sentimento, o mesmo tipo de emoção, e igualando, né? Iguala homem a Deus. Parece, quando você olha assim, parece, como você falou, né? Deus não quebra as coisas, não quebra porque a sua essência é Ele. Né? A lei é a expressão dele. Né? É a expressão do seu caráter. É a expressão da sua natureza. Né? Diferente do que você vê nas religiões falsas. Quando eu falo religião falsa, ou religiosidade falsa, isso inclui as nossas igrejas cristãs evangélicas, presbiteriana, batista, o que for. Por quê? Porque muito desse pensamento está difundido, não na nossa teologia, o que nós temos como documentos, mas na prática das nossas igrejas. Por quê? Por causa da visão de pastores e líderes que não se submetem ao que Deus conhece por toda a palavra de Deus. Fala, levantou o dedinho aí, vamos. Tímido e tal, só levantou o dedo. Dentro disso, a gente vê essa filosofia quando isso é levado para limitar o que a palavra está falando. Muitas vezes, dentro de um processo exegético, se está num debate de doutrinas, alguma coisa. Não, mas se Deus fizesse isso, ele seria injusto. Não, mas Deus não pode
como se existisse uma norma. Limitação. Exatamente. E a ideia é o quê? Deus, ele é criador, ele é absoluto. Se tem uma norma que Deus tem que submeter, o criador dessa norma, na verdade, é Deus. Porque... Isso aí, isso bem colocado. Quando a gente pensa dessa forma, todas as vezes que a gente pensa disso, só Deus está sendo justo, a gente esquece que Deus é santíssimo. Tá? Ele é o padrão de santidade. Santíssimo, ele é justíssimo. Tá? Então, tudo que ele faz representa isso. Tá? Deus jamais teria qualquer atitude de pecado. O pecado inexiste dele. Como diz lá João, lá no primeiro capítulo de João, a verdade é essa: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Tá? Então, muitas coisas da nossa compreensão a respeito de Deus passa por essa parte aí, de um pensamento pecaminoso. Nós estamos projetando em Deus aquilo que nós somos. E geralmente, coloca como se fosse uma injustiça de Deus sobre o homem. Ou seja, o homem é que é o padrão para definir se Deus é justo ou não. Muito bem colocado. Uma versão completa de... Isso aí, fala, Luiz. Você está falando sobre a santidade de Deus, às vezes fica muito assim claro, né? Mas você vê exemplos na Escritura, né? Quando você vê em Isaías, ele falando dos anjos, como eles se comportam na presença de Deus, a gente tem que lembrar que esses anjos, atualmente, eles já passaram pela sua prova, né? Eles estão no estado de impecabilidade que nós vamos estar. De graça. Receberam isso, passaram eles já foram criados assim. Então, eles estão no estado de santidade tal, eles não podem mais decair. Quando eles se apresentam diante de Deus, eles não podem olhar para trás. Eles têm que cobrir os pés, têm que cobrir o rosto, né? Para não serem consumidos pela santidade. Então você vê que até entre as santificações que Deus tem o superlativo, né? E quando se refere a essa coisa, normalmente são 3 vezes. Né? É extremamente mais. É um grande pecado quando nós. Esses 3 vezes no hebraico é um superlativo no hebraico. Não tem esse nome. Muitas superlatíssimos, né, cara? Muitas vezes quando nós fazemos isso, que a gente está falando aqui, projetando a nossa Deus, duvidando da santidade, assim, é algo gravíssimo. Né? Porque a gente perde de vista quão santo Deus é. Né? Seja no nosso culto, seja na nossa vida, seja nos nossos pensamentos a respeito do que é justo, do que é certo, do que é errado com relação a Deus, pelo que está acontecendo na minha vida. Então, assim, é muito grave. Né? E, assim, temos a oportunidade de aprender, né? Contemplar com os nossos olhos quem realmente Deus é e como devemos nos relacionar com Ele, como devemos ter o temor quando abrimos da coisa que o judeu ele exagerava tanto no temor com relação ao nome de Deus. Quando eles tinham, parece que o horror que foi passado lá no Monte Sinai, né, quando Deus desce sobre o monte e passa, parece que a gente passou de geração em geração e esse medo, esse temor, ele cristalizou de uma tal forma que eles demonstravam um alto respeito, uma alta consideração. Isso a gente tem perdido hoje. Deus parece que é um amigo nosso da escola, pega um ônibus com a gente. Hoje nós iríamos, acho que foi começar a falar sobre a pergunta 94. A 3 nós já falamos. Nós apresentamos aquela parte do introdutório e eu vou falar sobre algumas coisas que eu pulei, que eu quero fazer menção. Mas até chegarmos lá, eu gostaria de pegar algumas coisas assim que ficaram para trás. Tá? Então, ainda dentro dessa perspectiva, né, qual é a visão moderna comum da lei moral? Ele responde para o brasileiro. Aí a outra pergunta: quais são os erros desse entendimento moderno da lei moral? Aí ele vai enumerar. Esse entendimento moderno da lei moral considera como uma revelação da vontade de Deus e a expressão da sua natureza, mas algo existente por si mesmo, como uma espécie de força ou princípios impessoais no universo. Então, acima de Deus, né? Essa teoria defende que a humanidade originou nas profundezas e que gradativamente subiu às alturas, evolução, né?
Ao passo que a Bíblia ensina que a humanidade originou-se nas alturas, despencando depois nas profundezas pela desobediência a Deus. Olha o contrário aí. Tá? Eu não sei se vocês já escutaram aquela palestra do Adalto Lourenço, né? Você percebe muito bem isso. O homem ele foi criado de uma certa forma grandiosa. Depois da queda ele vai perdendo. Tá? Ele vai perdendo determinadas características que ele tem. Sabedoria. Tá? Às vezes o pessoal, na National Geographic, gosta de botar esse nível, né? Aí mostra as pirâmides do Egito, aí mostra as construções, aquele relógio do sol. Né? O pessoal, como é que esse pessoal fez isso naquele tempo, sem tecnologia, e aquela coisa toda? O Adalto uma vez estava fazendo um estudo sobre o texto de Gênesis ali, dos descendentes, né, de Adão, né? Tanto dos filhos da promessa quanto dos filhos do maligno. Aí ele fala ali dos filhos do maligno, né, que um conseguia fazer uma arma, né, utilizar o cobre de uma determinada forma. Ele diz que hoje em dia, para você fazer o que eles fizeram naquele tempo, você precisa de uma máquina que chegue aos 1000 graus. E eles faziam aquilo como? Por quê? Porque o homem foi definhando na sua inteligência e grandeza por causa do pecado. Não é o contrário. É por isso que você vê essas grandes construções. Estava lendo um livro que fala, e a Bíblia tinha razão, Ur dos Caldeus era uma cidade, naquela época, como os Estados Unidos hoje, extremamente desenvolvida. Tá? Os sistemas de drenagem e irrigação dos rios e captação da água de chuva eram extremamente complexos. E aí o pessoal fala, como é que eles fizeram isso e tal? Isso demonstra a criação de Deus. Deus criou os homens grandes, cheios de inteligência, cheios de sabedoria. Por causa do pecado, eles foram definhando. Tá? Como o próprio Deus diz lá em Gênesis capítulo 6. Tá? Que a maldade do homem, às vezes, multiplicada de tal forma que o espírito dele já não ia agir como antes. Por causa disso, ele ia viver menos. Por quê? Porque o homem vivia 900, 800 anos. Ele tinha filho com 300. Rapaz, tá na hora de casar, hein? 300 anos, peraí, né? A gente fica implicando aí pro pessoal aí, né? Rafael, Israel, Lucas, né? Que tá aí na faixa etária de 20 e pouco, 30 anos. 300 anos, porque o homem vivia 600, 700, 800 anos. Agora veja as realizações desses homens em todo esse tempo de vida. Agora, por causa da queda, quanto mais o homem vive, mais o que? A desgraça se estabelece. Fala, Rafael. Agora ele levantou o dedo, mas vontade. Não, é interessante a gente pensar nesse sentido, porque fica essa coisa de tecnologia, de como a sociedade lida, de como esses homens vivendo tanto, como era a transmissão de conhecimento e a quantidade de conhecimento que esses homens acumularam. Hoje a gente estuda a reforma como uma coisa antiga, tem muitos fatos históricos que a gente não tem como comprovar, que ficam dúvidas. Com 900 anos, Calvino podia estar vivo hoje ensinando a gente sobre o que foi a reforma, como foi, o tempo. Meu amigo gostou. Começou a rir aí. Por exemplo, já teve um dia que eu estava conversando no contexto anterior, não no nosso. A gente estava fazendo umas contas. É possível que, na época, bem perto ainda de Noé, Adão ainda estivesse vivo, destruindo aquelas pessoas, de como foi essa experiência de queda. Então, o acúmulo de conhecimento e a transferência de conhecimento era muito mais rápida. Intensa também, porque o cara estava ali, ele viveu aquilo. Exatamente. Então, isso faz com que o conhecimento se difunda rápido, as coisas aconteçam. E outra coisa também, doenças mentais que debilitam a inteligência, o raciocínio, né? E a questão da lembrança, da memória. Né? Essas coisas tudo surgiram por quê? Você acha que Adão tinha isso? Não tinha. Você acha que essas doenças de hoje em dia, estresse,
Essa que existia no tempo dele? Não. O passado existia por causa do pecado. Né? Fala, Pedro. Essas coisas, até isso que o Rafael falou, você tinha falado fora da pergunta sobre como Deus, o homem ia conhecer a Deus, como ia ser esse tipo de coisa, né? Além do conhecimento interno, essa transmissão fazia parte. Né? Você falar sobre descendência, isso também foi É interessante que até, assim, você tem aí na nossa era, né, a transmissão oral era muito forte. Entre os judeus era muito forte. Tá? Eles gravavam textos inteiros e repassavam. Você vê isso entre os africanos também, entre os gregos, essa história aí, né? Não com vocês, eu não crédito, viu? Ilíada, Odisseia, essas histórias que você tem escrita, elas não foram transmitidas diretamente desses caras. Foram tradições orais. Então você tem textos escritos assim, grandíssimos, páginas e páginas, capítulos e capítulos, que vieram da tradição oral, né? Com o passar do tempo. Né? Então você vê aí essas coisas muito claras aí na história da humanidade. Hoje a gente vê um texto com uma página e meia na internet, ela quer ler que é grande. Então, continuando aqui. Essa teoria afirma que a lei moral é um desenvolvimento descoberto dos homens, enquanto a Bíblia ensina que a lei moral é uma revelação divina. Em resumo, não há no pensamento moderno espaço para as três grandes verdades da Bíblia. Primeiro, o universo foi criado por Deus. Tem uns crentes até que acreditam, né? Deus criou assim, agora está evoluindo. Não é assim. Ele criou uma coisa pronta. Tá? Então você querer adequar uma coisa a outra. A perfeição original e a queda subsequente da humanidade. Né? Quer dizer, foram criados perfeitos, caíram. O mundo moderno não aceita isso. A queda do homem. E a revelação da lei moral como sendo a vontade de Deus. Então, essas três coisas, elas não são aceitas no pensamento moderno. E, infelizmente, essas coisas também estão dentro da igreja. Tá? Nós estamos postulando o Evangelho, muitas vezes, que nega essas verdades que nós acabamos de apresentar. Tá? Então, aí a gente sai da pergunta 92, que revelou Deus no princípio como sua regra de obediência, foi a lei moral, a lei da lei especial de não comer do fruto, e das perguntas que estão circunscritas a isso, do comentário, e passamos para a pergunta 93, que nós já estamos. Eu quero falar sobre algumas coisas aqui. Tá? Pergunta 93, o que é lei moral? Nós vimos isso. A lei moral é toda a vontade de Deus. Né? O Catecismo Moral diz assim, a lei moral é a declaração da vontade de Deus da raça humana, dirigindo e obrigando a todos a sua obediência pessoal, perfeita e perpétua, no íntimo, na disposição do todo ser, alma e corpo, no cumprimento de todas aquelas obrigações da santidade e retidão devidas a Deus e ao homem, prometendo vida se cumprida e ameaçando de morte se quebrar. Essa é a lei moral de Deus, estabelecida. Tá? Então nós vimos que a lei de Deus exige obediência completa e perfeita. Vimos que ela é, nesse contexto, essa pergunta, uma revelação da vontade de Deus. Vimos que a lei exige que o homem se submeta totalmente, corpo, alma e espírito, à vontade de Deus. Não é que nem aquele filho que obedece, fala que vamos fazer, vai. Né? Ou de cara feia, não. Corpo, alma e mente. Você tem que submeter completamente a essa vontade. Tem que ter prazer nela. Tá? Que a lei de Deus, essa lei moral, exige obediência total e perfeita, que todos os elementos da personalidade humana estão obrigados a essa lei de Deus, como eu falei, corpo, alma e mente, né? Toda a alma, de todo o coração, né? O homem como um todo, que essa lei requer santidade e justiça de nós, ao serviço a Deus, que ela inclui os deveres para com Deus e para com o homem, as duas tábuas, né? E que Deus promete vida, isso é interessante,
que não se fala. A gente não tem essa concepção. Quando nós estudamos aqui o Catecismo Maior, nós chegamos nesse ponto. Né? Eu até hoje nunca tinha lido alguma coisa a respeito disso. Tinha isso na minha mente. Tá? Mas nunca tinha lido a respeito disso. Não existe. Existe sim livros que falam sobre isso. O Pacto da Graça está fundamentado no Pacto das Obras. O Pacto das Obras não acabou. Continua. Né? O Pacto das Obras continua. É graça porque alguém assume o meu lugar nesse pacto. E ele faz em meu favor, atribuindo a mim os resultados daquilo que ele conquistou. E esse é Cristo. Por quê? Porque esse pacto permanece. Deus promete vida no cumprimento da sua lei. E a morte é um castigo decorrente da quebra da lei de Deus. Então, dentro dessa perspectiva, João Geraldo faz alguns comentários, perguntas referentes a essa resposta que é dada no capítulo, na pergunta 93, que é a lei moral. Primeiro, como o Catecismo Maior define a lei moral? Define como a declaração da vontade de Deus à raça humana. Tá? Segundo, ele tem alguns pontos aí decorrentes disso. Que a lei moral não é descoberta humana, mas é revelação divina. Que a lei moral não é uma força, nem um princípio inerente ao universo, mas é a revelação da vontade de Deus. E que não é simplesmente um outro nome para o que é de melhor na humanidade, mas o Ser Supremo, detentor de uma vontade que revela as suas perguntas. Nós nunca anteriormente aquelas perguntas. Quem está sujeito à lei moral? Ele pergunta, diante dessa questão. Todo ser humano. Todo homem está sujeito à lei moral. E aí ele vai dizer que essa lei moral vai se aplicar aos pagãos e aos crentes de forma diferente. Vai dizer que nós, como crentes, somos obrigados também à lei moral, que os ímpios também são, que ela é imutável e sempre vai permanecer a mesma. Ele diz assim, a lei de Deus é mutável, permanece entre a mesma, embora o verdadeiro sentido da lei moral de Deus seja sempre o mesmo. A Bíblia nos mostra que a sua forma particular de revelação mudou de tempos em tempos, principalmente pelo acréscimo de mandamentos mais detalhados. Significa que a revelação dessa lei é progressiva. É progressiva. Deus revela essa lei de várias formas. Deus falado outrora, muitas vezes aos pais, pelos profetas, agora nos falou pelo Cristo. Quer dizer, ele falou de várias formas. Ele revela essa lei progressivamente. Que a gente vê isso claramente ali em Êxodo. Quando ele traz os 10 mandamentos, aí ele começa a explicar algumas coisas da santidade de Deus. E esse desenvolvimento vai. Por quê? Porque a revelação é progressiva. Por que a revelação é progressiva? Ela só para Cristo. A lei aponta para Cristo. Por isso que Paulo diz lá em Romanos capítulo 10, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo o povo. Aí ele diz assim, a lei moral mudou agora em nossos dias? Já decorrente desse pensamento moderno? Não. Desde o encerramento da Bíblia, que a revelação da vontade de Deus da raça humana está completa. Imutável, permanecerá fixa em sua forma até o fim do mundo. Percebam que a lei é dada e ela é progressivamente revelada. O Senhor destrincha a sua lei e revela ao homem detalhes dessa lei que o homem precisa saber. Tudo isso vai apontar para Cristo. E aí eu queria passar logo para a pergunta 17, que essa é pancada. Mas eu não vou falar sobre todas elas, depois a gente volta. Mas a pergunta 8, o comentário do João Geraldo, com relação ao catecismo. Qual é a atitude de alguns contemporâneos para com a ideia de que a lei moral de Deus está fixada e permanece a mesma até o fim do mundo? Ele diz, muitos que foram influenciados pelo pensamento moderno
se opõem a essa ideia, taxando de estreita e arcaica, e dizem ser absurdo considerar que mandamentos detalhados dados aos homens há mais de 2.000 anos sejam adequados às necessidades da humanidade nessa era moderna e de progresso científico. E aí entra ordenação feminina. Aí vai entrar um monte de outra coisa que eu não estou lembrando, essa que eu lembrei agora, até mesmo, tá? Pasmem, casamento de pessoas do mesmo sexo. Diz um pastor amigo meu, que também é historiador, isso é um passo. Tá? Um passo. A ordenação de mulher é um passo para a aceitação dessa modernidade. Por quê? Porque isso muda. A família hoje não é. A família hoje não é assim. Pai e mãe. Então ele vai mudar. Vou botar lá na certidão do nascimento, né? Cuidador e cuidadora. Não estou brincando, não, estou falando sério. Tá? Esse é um projeto que está entrando em vigor. Banheiro em escola, não. Mas menino e menina, não, tudo igual. Ah, existem umas escolas aqui em São Paulo que já não tem essa diferença. O banheiro está juntando tudo todo. Não faz diferenciação de sexo. Você vai dizer dos pais e das mães que eu acho prega. Pensamento meu. E que dia domingo vai ter de pai e mãe? Que domingo é dia do Senhor? Isso é uma afronta ao dia do Senhor, jogar no domingo, dia de qualquer coisa? Mas tudo bem, isso aí é outro papo. Mas isso vai acabar. Por quê? A família agora tem uma configuração diferente. E há quem disseram o contrário. Porque você vai ser tratado de quê? De preconceituoso, disso, você pode, de repente, no futuro, pode ser até preso por causa disso. E você é obrigado a se formar esse padrão. Tá? É isso que a sociedade tem contra nós. Ok? Esse representa isso aqui que nós acabamos de dizer. Tá? Isso está entrando dentro da igreja. Que é pior. Lá em São Paulo, nós conhecemos uma mãe, uma filha, morava próximo à casa de um amigo nosso, e que a filha ficou de sexta para sábado na rua. E quando ela chegou, a mãe dela bateu nela. Bateu, e ela saiu, chamou a polícia veio e prendeu antes da lei da pobreza. Foi presa. E ela deu só um papinho, né? Foi nada, foi agressão. Eu vi uma coisa na internet, um quadro na internet interessante, nos Estados Unidos. Isso foi criado. Eu não sei se era uma teatralização ou se aconteceu. Parece ser teatralização. A criança apanhou da mãe e ela foi e ligou para a polícia. E aí vieram 2 policiais, e aí o menino sai e aponta, minha mãe fez isso, assim. Aí a mulher toda com medo e tal, e a polícia perguntou, você fez isso mesmo? Aí ele chamou o garoto na parte assim, como que aconteceu? Aconteceu isso? Olha só. A próxima vez que você fizer isso, quem vai bater em você sou eu. Ouviu? Porque ela é sua mãe, ela tem o direito de fazer isso. E você está errado. Se eu tiver que vir aqui de novo, eu venho para bater em você. Eu não sei se foi isso uma criação, uma teatralização, se realmente isso aconteceu. Tá? Mas é para mostrar o absurdo que nós estamos na nossa sociedade. Né? Por causa disso, invertendo, chamando aquilo de ruim, que é ruim bom, e chamando aquilo que é bom de ruim. É inversão. Por quê? Porque a Bíblia não é padrão. Tá? Aqui, uma coisa 2.000 anos atrás, agora vai valer agora? Isso aí, o mundo muda. Né? É aquela música, né? O mundo muda, né? Mas Cristo não. A palavra de Deus já não pode ser alterada. Tá? E aí na pergunta 9, tenha um pouquinho mais de paciência só comigo. Na pergunta 9 ele diz assim, que resposta podemos dar à objeção ao caráter imutável da lei moral de Deus? Aqueles que levantam essa objeção não consideram a lei moral como uma revelação de Deus.
consideram mesmo que as leis da Bíblia sejam um produto da experiência do progresso humano. Se as leis da Bíblia forem realmente feitas e descobertas pelos homens, então precisaremos também fazer ou descobrir as nossas leis para hoje, em vez de dependermos do saber daqueles que viveram eras atrás. Mas se essas leis foram dadas por Deus, então elas são igualmente ajustadas às necessidades de todas elas. Porque Deus é imutável. Porque Deus não está limitado pela passagem do tempo e foi competente para estabelecer leis que poderiam durar até o fim do mundo. B. Quando interpretada do modo correto, segundo os bem fundamentados princípios do estudo da palavra, a lei moral de Deus, como revelada na Bíblia, ajusta-se perfeitamente à condição da humanidade presente no século e a lei. Exatamente como em qualquer outro período da história humana desde a queda. A lei de Deus, lembra que representa o caráter de Deus? Essas coisas podem passar. Como é que eu posso inverter hoje? Hoje não, a autoridade não é mais do homem, é da mulher. O homem não tem mais essa responsabilidade de ser um protetor, um supridor. Como é que chama a lei? A lei chama qual o homem provedor. Hoje a lei diz isso. Mas não é isso que eu falo para eles. E as implicações dessa mudança assim, de palavra são tremendas. É como a ponta do iceberg. Entendeu? Nós temos que olhar para baixo, ó, tem um mundo lá embaixo. Fala. E assim, acho que é importante a gente ter isso claro na mente, saber dividir, porque tudo se joga no pacote da contextualização. Tem uma diferença muito grande em você aplicar o mesmo princípio moral a uma realidade fática que mudou conforme a sociedade vai ficando mais complexa, e você mudar o próprio princípio moral porque a realidade fática mudou. Por exemplo, a gente vê no Antigo Testamento, quando fala de roupa, fala de boi, de vaca. Hoje em dia, ninguém aqui no Rio de Janeiro tem uma vaca coisa. E a sociedade ficou mais complexa. O Rodrigo trabalha com banco, tem lá fraude, tem outras formas de você roubar um bem que não seja necessariamente você ir lá e tomar aquilo daquela pessoa. Mas muda a realidade fática, mas o princípio moral é o mesmo. Outra coisa é você dizer por que a realidade fática mudou, nós precisamos de novos princípios morais para regular esses novos fatos. E então essa necessidade de contextualização tem que ser bem separada, porque as pessoas se utilizam, às vezes, dessa dificuldade de separar uma coisa para outra e joga tudo no na realidade, o que você está falando sobre realidade fática é a realidade dos fatos, é o que acontece. Tá? Essa realidade muda, mas os princípios são os mesmos. E é isso que a Bíblia dá, princípios. Que se adequam a toda qualquer estrutura. Fala. Na verdade, essa mudança dos princípios morais que o mundo propõe, na verdade, é um conceito ateu. Totalmente. Porque se você não tem Deus, você não tem um Deus que é santo, que é criador, e que domina e governa o mundo, você não tem lei. Então, quem tem que criar lei? O homem tem que criar lei. Só que o homem é injusto. É o que hoje a sociologia do direito está fazendo. Exatamente. E aí você fica refém da vontade do homem. Tenta fazer. Sociologia do direito? Tenta fazer. Tem alguns conflitos em sala de aula. Gente, olha só. Eu gostaria de ler essa pergunta 17, mas eu vou deixar essas duas outras perguntas para o Tadeu ler no próximo domingo, antes da gente começar a pergunta 94. Tá? Qual é a utilidade da lei moral para o homem depois da queda? Na realidade, eu tive preparado para falar sobre isso. Né? Mas achei melhor fazer uma anamnese, vou dar uma voltada nesses conceitos que ficaram por trás, né? E aí acabou a nossa aula sem mostrar disso. Mas tudo bem. Então, olha só, olha o que a pergunta 11 do João Geraldo fala com relação à pergunta do catecismo. Né? A lei moral de Deus exige que somos bons? Ele vai dizer que não. Ela exige mais do que isso.
Ela exige que sejamos moralmente perfeitos, absolutamente perfeitos. É uma perfeição moral absoluta. Aí ela pergunta a dúvida, diz assim, esse padrão não é algo demais para a raça humana? Ele vai dizer que sim. Tá? Por que esse padrão é alto demais para a raça humana? Porque ele é um padrão divino. Tá? E que ele só foi alcançado depois da queda, porque Adão poderia alcançar esse padrão. Nós poderíamos alcançar esse padrão se Adão não tivesse pecado. É por causa do pecado. Ninguém consegue esse padrão. Só uma pessoa consegue esse padrão. Que é Cristo. Que se fez homem. Que atribui isso a nós. Aí, decorrente dessa pergunta, ele diz assim, eu gostaria de deixar essa pergunta aqui para alguém responder. É possível obter a vida eterna de outra maneira, se não pelo cumprimento da lei moral de Deus? Eu deixo você errar, tá? Absolutamente não. Você responde o que você leu, né? Eu vou perguntar de novo. É possível? Pensa bem. Olha como nossa mente está distorcida. Tá? Porque a primeira coisa que quando eu li assim, eu pensei, lógico que é. Porque eu estava pensando na graça de Cristo. Tá? Só que esse pensamento, essa forma como eu uso, está errado. Porque a graça de Cristo só existe porque a lei é o único fundamento moral para a salvação. É possível obter a vida eterna de outra maneira, senão pelo cumprimento da lei moral de Deus? Você vai dizer assim, absolutamente não. Preste atenção. Não há nem pode haver nenhuma outra maneira. O padrão de Deus nunca foi modificado e rebaixado. Que padrão é esse? Estabelecido aonde? No Éden. Coloca a árvore da vida e diz, olha, se você obedecer, você tem vida eterna. Se você não obedecer, você morre. Tá? Adão e Eva poderiam, por si mesmos, ter alcançado a vida eternamente, mediante o cumprimento da lei moral de Deus. Se eles tivessem feito, nós, por causa disso, também teríamos obtido a vida eterna e nasceríamos incapacitados para pecar. Mas Adão e Eva desobedeceram a Deus e toda a raça humana caiu em pecado. De sorte que agora já não há quem possa cumprir apropriadamente a lei de Deus. Assim, o padrão divino não foi rebaixado. A vida eterna ainda depende da obediência absoluta e total à lei moral. Mas o próprio Deus é quem providenciou o segundo Adão, o Senhor Jesus Cristo, aquele que cumpriu perfeitamente a lei moral de Deus em nosso favor, como nosso representante, para que, segundo Romanos capítulo 5, verso 19, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Devemos cuidar sempre para não cairmos no erro de que o Evangelho supõe o abrandamento desses termos. O Evangelho não supõe um afrouxamento de condições, mas a provisão de um substituto que as cumpra. Deus acata o cumprimento da lei moral por Cristo de maneira graciosa, como se nós mesmos o tivéssemos realizado, imputando-o e o acreditando em nosso favor. Quando a gente não entende isso, a gente não entendeu nada do Evangelho. Não entendeu nada. Essa pregação, estou lendo um livro, o Evangelho segundo Jesus Cristo, Macau. Essa pregação aceita Jesus. Pregar Cristo sem falar do pecado não é Evangelho. Falar de graça sem falar de destituição não é Evangelho. Falar do Evangelho sem falar do rigor da lei não é Evangelho. Você está tirando do Evangelho essa verdade. Por que não se levanta a mão e faz o apelo? Por que o apelo é errado? Sempre me encasquetou na cabeça. Por muitas coisas. Por quê? Porque não é por uma manifestação de levantar a mão ou levantar de uma igreja ali na frente que aquilo atesta a minha conversão melhor. A ação de Deus
no coração do homem, transformando esse homem. Isso não é atestado infalível. Pelo contrário, muitas vezes essas coisas representam uma falsa decisão, e as pessoas são enganadas, pensando que são convertidas, mas não são, porque não deram provas. Como é que se dá prova de conversão? É levantar a mão e na frente? Não. É mudança de vida. É santidade. Uma inversão que geralmente que a gente vê na palavra. Primeiro é uma transformação interna, para depois você manifestar isso de forma externa. E eles forçam uma manifestação externa para que através dela abra uma porta para uma manifestação interna. Né? Uma inversão da ordem do processo. E não é só isso, não. É também isso. Por exemplo, na igreja pós-apostólica, tem um documento que chama-se Carta de Euguineiros. Vamos terminar, vamos deixar aqui. Que mostra que a igreja pós-apostólica, para que um membro da igreja se tornasse membro, que a comunidade reconhecesse ele como convertido, ele passava no mínimo 3 anos uma classe de categorias. Que hoje seria uma forma de coisa, catacumba, né? Porque ele acabou de morrer, porque morreu. Não necessariamente a classe, da perspectiva de ensinar os fundamentos da fé cristã, para mostrar à pessoa os sinais da sua conversão e da sua fé, e daquilo que elas creram. Não existe mais isso. Levava 3 anos. Por quê? Porque a pessoa tomava um passo, né? E ela disse, eu quero me tornar cristão. Uma classe especial. Novos convertidos. Né? E ele passava 3 anos nessa classe, sendo discipulado e ensinado com relação aos princípios básicos da fé. E se no final dos 3 anos ele vai realmente isso que eu quero, ele era batizado. Agora vamos dizer uma coisa, vamos trazer para o nosso contexto. Vamos ver se a gente faça isso na nossa igreja. Vamos dizer 3 anos. Nem vou falar sobre isso. 3 anos. Mas vamos dizer que uma pessoa que vem do mundo, completamente do mundo, não conheceu bem, começa a participar da igreja, começa a ser acompanhado pelo pastor, faz o seu batismo, sua publicação de fé. Se nesse tempo ele ouvisse essas pregações, fala sobre perseguição, fala sobre o que ele fez na sua vida, fala das exigências do evangelho, do sofrimento, você acha que essa turminha é caixa? Metade delas que a gente vê por aí morre. Como o rapaz que veio frequentar a igreja perguntou para o Rodrigo: eu estou querendo comprar uma casa, como é que eu tenho que dar para ele? Aí o Rodrigo já deu uma lapada no garoto, coitado, ele não voltou nunca mais. Está certo. Está certo, ele tem. Meu filho, o evangelho é barganha, não. Isso aí está errado. Foi isso que ele fez. No outro domingo não estava mais aqui. Então a Maria me procurar, eu falei, puxa, que legal, cara. Mal começou a igreja, vai dar o dízimo, né? Poxa, legal. Vem de uma outra igreja evangélica, poxa, que legal. Geralmente bolsa é o último a ser convertido, né? Aí daqui a pouco, no outro domingo, o Rodrigo me fala da situação. Cadê ele? Como é que ele está? Sei, mas quer voltar. Você voltar, ele vai voltar para o mundo certo. Tá? Ele quer entrar não sei quanto, porque ele quer comprar uma casa. Esse é o evangelho. É convertido um desse? Não é convertido. Não estou julgando, não. Isso não é conversão. Tá? E as pessoas estão se sustentando em cima disso. Tá? Quer dizer, para mim faz diferença? Não, faz diferença para ele. Ele, como Pedro aqui estava dando evidência, como João dá evidência dali de vida eterna. E por que ele dá evidência? Para que eu me sinta seguro com a minha fé. Tá? Para que eu não seja levado de um lado para outro
E que muitos crentes caem, como muitos crentes caíam ali no período da igreja católica majoritária. Por quê? Porque não tinham certeza da sua salvação. Não tinham certeza da sua salvação. Que é uma coisa que nós vamos falar hoje, quando pregarmos sobre o Apocalipse. Para que serve o capacete da salvação? Eu sempre ficava encucado com isso. Capacete da salvação protege a cabeça, né? Mas a metáfora aí com relação a por que eu preciso saber que sou salvo? Né? O soldado no combate ele usa um capacete, por quê? Porque se ele não tiver capacete, o cara do lado pode tomar um tiro e estilhaço vir aqui na sua cabeça. Ele não vem com a mesma força. Né? Mas só por eu não estar de capacete, ele pode furar a minha cabeça e matar. O capacete serve para isso. A gente ia fazer instrução de tiro, né? Vai sempre lembrar das coisas. Eu tenho saudade, fica por lá. Saudade fica por lá. A gente ia lá no campo de instrução de tiro, não tira o capacete, principalmente a gente lá que ia ver lá os negócios lá marcados dos outros colegas, né? Os caras ficavam atirando, e aí tinha um grupo que ia lá ver, voltar e tal, aquela coisa toda, e você cheio de mochila, não conseguia nem entrar, e capacete, às vezes o capacete caía no chão e vinha um oficial, o sargento, pá, batia na cabeça dele. Segura esse capacete! Seu burro, né? Começava a xingar, né? Visões, tudo troncha, colocava, isso nunca aconteceu comigo não, graças a Deus. Colocava o capacete e ela, por quê? Perigo! Porque se tiver um doido lá que dá um tiro, né, ele atirar e o projétil bate em determinado lugar e vai, você está protegido. Até mesmo se o tiro for na sua direção, na sua cabeça. Aquele capacete lá, que era um capacete de aço, ele ia proteger a sua cabeça. Por isso, se Paulo usa o capacete da salvação. Porque se nós não tivermos certeza da nossa salvação, a gente pode sucumbir. A gente não vai perder, mas a gente pode sucumbir das armadilhas do diabo. Foi isso que aconteceu com muitos crentes. Tá? E até se desviaram completamente. Porque na realidade não eram crentes. Desconheciam essa verdade. Vamos orar para a gente encerrar.